Olá, queridos. Nós vamos dar início a um novo estudo, um estudo sobre o livro de Apocalipse. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre uma introdução a esse livro. E para começar, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no próprio Apocalipse, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Prezados, logo no título, logo no primeiro versículo, nós conseguimos extrair alguma coisa desse livro importante da Bíblia, que é o Apocalipse. Nós começamos com o título. O título do livro de Apocalipse é Revelação. Na realidade, a palavra Apocalipse significa revelação. Mas a pergunta é, revelação de quê? Muitos curiosos acham que o Apocalipse é um livro de catástrofe, de tragédias, e perde o melhor do que o Apocalipse quer transmitir. O Apocalipse, ele, como o próprio versículo 1 diz, o versículo diz que é uma revelação de Jesus Cristo. Então, antes do Apocalipse falar, e realmente vai falar sobre isso, sobre os selos que retratam os sinais dos tempos, ou os sinais que antecedem a vinda de Jesus e como eles vão se intensificando, através dos selos, depois vem as trombetas, depois vem as taças. Mas antes de falar de tudo isso, o Apocalipse mostra Jesus Cristo e o apresenta como um Cristo glorificado. Não é mais o Cristo que foi crucificado há 2000 anos atrás, mas sim um Cristo glorificado, sentado à direita de Deus Pai, que tem o controle da igreja em suas mãos e tem o controle da história. Então a história não está à mercê da sorte e do azar. É isso que essa revelação que o Apocalipse quer passar, apesar das tragédias que acontecerão ou que já estão acontecendo, ainda assim Deus está assentado no trono. Por isso o Apocalipse, antes de começar a falar dos selos, que são os sinais dos tempos, o Apocalipse nos apresenta o noivo, apresenta o Cristo glorificado, apresenta também o trono de Deus, de quem está assentado nesse trono, governando a história. Por isso o Apocalipse é sim uma revelação de Jesus Cristo e de sua igreja, e como ela triunfa sobre os seus inimigos, como a besta, o diabo, o falso profeta e todo o sistema que luta contra a igreja do Senhor. Por isso, a primeira coisa que eu queria analisar é isso, é o título. O título da palavra Apocalipse, que é o título do livro, é um termo que se refere à revelação. E antes de ser uma revelação de eventos futuros, é uma revelação de Jesus Cristo e este glorificado. Entendendo isso, vou entrar numa outra questão do livro importante, que é os destinatários. Os destinatários imediatos do Apocalipse, ou melhor, os destinatários imediatos são as 7 igrejas do Apocalipse, ou a igreja em geral. E o autor é o próprio João. João aqui, que é aquele que escreveu o Evangelho e é aquele também que escreveu as 3 epístolas. João é um dos últimos apóstolos vivos nesse período. O Apocalipse provavelmente foi escrito entre 90 e 100, período em que governou o imperador Domiciano, e ele estava promovendo o culto ao Estado e culto ao imperador. E por essa razão ele encontrou resistência em 2 grupos que com certeza resistiria a essa idolatria dos homens, que no caso adorar o imperador como se fosse um deus. Então 2 grupos resistiram, os cristãos e os judeus, mas foram perseguidos, e as perseguições eram implacáveis.
Alguns eram exilados, que é o caso de João, ele foi exilado na ilha de Patmos. Outros eram, muitos eram martirizados com a crucificação, outros eram ainda jogados em precipícios, queimados, e eram os mais diversos tipos de execuções. É nesse contexto que João, exilado na ilha de Patmos, ele mesmo diz isso no versículo 9. Ele vai dizer assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então não só João, mas muitos outros eram perseguidos. Então nesse contexto ele escreve, teve as visões celestiais, visões escatológicas, e aí ele escreve o Apocalipse. Claro, o livro de Apocalipse, aí já entra num terceiro tópico aqui que eu queria falar, é uma literatura diferenciada. Eu diria até que todo o Apocalipse é escatológico, mas nem toda escatologia é apocalíptica. Porque o Apocalipse é uma maneira de falar da escatologia ou doutrina das últimas coisas. Então, como uma maneira diferente de falar das últimas coisas, eu diria que a literatura apocalíptica é eminentemente simbólica. Se nós entendermos assim, não podemos pegar os versículos do livro de Apocalipse ao pé da letra, principalmente aqueles que eminentemente ou visivelmente está nos falando simbolicamente. Por isso, eu queria, assim, só a título de introdução, mostrar alguns simbolismos de números, de objetos e de cidades ou de lugares. Eu começo com o simbolismo dos números, que é muito importante no livro de Apocalipse. De memória, eu posso dizer que esse simbolismo dos números é bem evidente com a escolha do número 7, por exemplo. Nós temos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Só a título de explicação, O número 7 realmente é simbólico, não tem como negar isso. Mas eu posso, ainda dentro dos números, poder dizer que alguns outros números também são simbólicos. O número 1, podemos dizer que é o número da unidade. Número 2 é o número da divisão, ali representando a divisão causada pelo próprio diabo. Número 3 geralmente representa a Trindade. Número 4 representa o mundo. Número 6, que é um número anterior ao 7, representa a imperfeição. Por isso o número da besta é 666, o número da imperfeição, já que o 7 é perfeição, o número anterior a ele é imperfeição. Então nós podemos dizer, deduzindo aí, que o 6 representa ali a besta porque é o número da imperfeição absoluta. Então, sendo assim, nós temos ainda um outro número simbólico que é o 12, às vezes representando as 12 tribos de Israel ou os 12 apóstolos. E a multiplicação desse número, nós temos os 144 mil, é o múltiplo desse número. Dentro da numerologia, como eu coloquei aí para vocês, esses números são simbólicos. Outra coisa que carrega um simbolismo muito grande são os objetos, como as trombetas, como aviso, as taças, mostrando a taça da ira de Deus. Nós temos também os candelabros, representando a igreja, e assim sucessivamente. E não poderíamos deixar também de lembrar que os lugares também têm uma carga simbólica muito grande. Por exemplo, dentro do próprio Apocalipse, nós temos a cidade de Jerusalém, que vai representar a nova civilização criada por Deus para que aqueles que creem em Jesus Cristo possam habitar. E, por outro lado, o sistema oposto deste, ou seja, o sistema oposto a essa cidade santa, nós temos a cidade corrompida, que é o sistema do mal que se rebela contra Deus. É chamado também de a grande meretriz, que é a Babilônia, e que ela vai cair, como nós vemos
isso no livro de Apocalipse. Então, basicamente, é isso que nós queremos aprender aqui inicialmente no livro de Apocalipse. Nas próximas aulas nós vamos entrar em outros temas que temos nesse livro, mas basicamente nós aprendemos que o título significa revelação, e a revelação de Jesus Cristo e o seu triunfo e da igreja sobre os inimigos do mundo. E também nós aprendemos que o destinatário imediato do livro de Apocalipse é a igreja, as 7 igrejas, mas também podemos dizer que há um simbolismo muito grande dos números, um simbolismo muito grande também dos lugares e dos objetos. Inicialmente, é isso que nós temos para a introdução a esse livro. Que Deus nos abençoe. Amém.